Hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? ¿Están tranquilos? ¿Están en sus casas? ¿Se están cuidando también? Bueno, espero que sí. Para aquellos que todavía no me conocen, yo soy el profesor Jamerson Mesquita, vuestro maestro de língua espanhola. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Todo mundo se cuidando aí? Bom, eu espero que sim. Hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade com as nossas aulas de língua espanhola e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os estrangeirismos, como eles ocorrem, onde eles podem ocorrer. E eu vou mostrar para vocês que, mesmo falando em português, a língua espanhola está presente no nosso dia a dia, mesmo a gente não fazendo a menor ideia, certo? Todo mundo feliz, todo mundo tranquilo e preparado? Então vem comigo que essa aula está ótima. Mira, vamos iniciar la clase hablando el concepto de estrangeirismo, ou o conceito de estrangeirismo, certo? É importante nós termos esse conceito inicial para você ter uma ideia, uma noção já certinha daquilo que nós vamos tratar na aula de hoje, certo? Então, olha lá comigo o conceito que o professor trouxe para você, ó. O estrangeirismo é um fenômeno linguístico que consiste no uso de uma palavra, expressão ou construção frasal estrangeira. Vixe, professor, ficou difícil isso aí, eu não entendi nada. Pessoal, em outras palavras, o estrangeirismo são aquelas palavras que uma língua adota de outra língua. Por exemplo, nós temos algumas palavras da língua espanhola que a língua portuguesa adotou. Por quê? Aí os motivos são vários, seja pelo costume, seja pelo contato fronteiriço, ou também seja pelo motivo daquela palavra não existir na língua, eles simplesmente abraçam, entre aspas, a palavra e começam a utilizar ela. Então isso é o estrangeirismo, certo? É esse abraço, é essa adoção de palavras que não são daquela língua, certo? Bueno, por eso en la clase de hoy nosotros vamos a conocer algunas palabras que la lengua portuguesa ha adoptado de la lengua espanhola. Ou seja, nós vamos ver algumas palavras que nós falamos aqui no português, mas que elas têm origem lá do espanhol, ou seja, são estrangeirismos que estão na nossa língua portuguesa, que são oriundos da língua espanhola. Então você vai ver que a língua espanhola vai estar aí no nosso dia a dia. Vamos lá, sem demorar muito, olha só. Ou seja, vamos a ver que a língua espanhola está en nuestra vida mucho más de lo que imaginamos. Está bem? A língua espanhola está aí, pessoal, querendo ou não, certo? Bom, então sim, agora sim, olha lá os exemplos que o professor trouxe para você. Eu vou fazer a leitura dos exemplos, tá? Sempre, um em língua portuguesa e o outro em língua espanhola, para vocês verem aí de onde vem a palavra, o significado e, claro, por que nós utilizamos elas. Olha aí, pessoal. No exemplo primeiro está dizendo assim: o meu filho, ele me aperreou tanto por um celular novo até que conseguiu. Vocês conhecem essa palavra? Nós aqui no Acre utilizamos bastante a palavra aperrear. Menino, para de me aperrear. Sai daqui, fica só aperreando. O que é aperrear no português para nós? Aquela pessoa que fica perturbando, que fica incomodando. Então veja, o meu filho aperreou tanto por um celular novo até que conseguiu. Essa palavra ela vem aí da origem da língua espanhola, certo? E eu já vou explicar ela para vocês. Primeiro, olha o exemplo que está em espanhol que o professor trouxe para você. Olha lá, ó. El vecino dijo que si entrásemos en su tierra iba a aperrear los perros contra nosotros. Olha só, pessoal, em espanhol essa palavra ela tem um significado um pouco diferente. Por exemplo, imagina que você está aí na sua casa, tem um cachorro na sua casa, um cachorro muito feroz, aquele cachorro que todo mundo tem medo. E aí tem um ladrão querendo entrar na sua casa. O cachorro está solto. Você vê o ladrão entrar, o que você vai fazer pro cachorro? Pega, pega, né? Você não vai fazer isso? Pega, pega, não sei o que, cachorro, o nome do cachorro. Você vai falar isso. Isso em espanhol é aperrear. É você botar o cachorro para pegar alguém. Aperrear. Por quê? Porque a palavra perro em espanhol é cachorro. Então, o aperrear é uma expressão da língua espanhola que se utiliza para atiçar, vamos colocar assim, para atiçar os cachorros para pegar alguém. Certo? Por isso que na frase está dizendo assim, ó, o vizinho disse que se nós entrássemos na sua terra, ia botar os cachorros para pegar a gente. Mais ou menos assim a tradução, certo? Aprenderam então o uso da palavra aperrear em espanhol? Viu que nós também temos ela em português e nós também utilizamos?
ok? Certo? Vamos para a próxima então? Olha só, pessoal, vocês conhecem essa palavra? A botija de água está quase vazia. Faltou só um desenho ali, mas não tem problema para a nossa aula. Olha só, a botija de água está quase vazia. Botija de água, professor? Olha só em espanhol. La botija de água está vazia. Professor, o que é uma botija? É uma espécie de vaso, certo? Esse vaso que tem esse formato com o pescoço mais longo, perdão, ele se chama botija. Então ele é uma palavra de origem espanhola que o português fez isso aqui, ó. Abraçou para si e utiliza para denominar aí o mesmo objeto, certo? Esse é o conceito de estrangeirismo que nós conhecemos. Tudo bem? Tudo tranquilo nessa daí, né? Espero que você aprenda, viu? Próxima, olha só. O susto foi tão grande que eu disse, ai caramba! Essa daí você já conhece, eu acho que todo mundo utiliza essa palavra aí no seu dia a dia, a palavra caramba, certo? Em português ela quer dizer o quê? Quer dizer um espanto, alguma coisa nesse sentido, certo? E em espanhol ela tem o mesmo sentido, até porque ela é uma palavra da língua espanhola, que o português fez o quê? Ó, abraçou, certo? Então também vai ter esse sentido aí na língua espanhola. Olha o exemplo. Estuve tão surpresa com a fiesta que ele dije, ai caramba! Tenho certeza que vocês já ouviram essa expressão e até a utiliza aí no seu dia a dia, certo? Caramba, cara, que susto foi esse? Algo nesse sentido, certo? Então, ela também vai existir no espanhol com esse mesmo significado, com essa mesma grafia, com essa mesma pronúncia, certo? Ai caramba! As pessoas costumam lembrar desse ai caramba aí, certo? Caramba também é uma palavra que o português fez o quê? E isso, abraçou e adotou para si. Olha só, mais uma. Calma, não acabou. Ainda temos alguns exemplos para a gente verificar. Olha só, vocês conhecem a palavra muchacho? Olha só o exemplo. Aquele muchacho joga muito bem. El muchacho es el mejor futbolista de la escuela. Olha só, embora não seja tão utilizada a palavra muchacho, ela também existe na língua portuguesa. Só que como vocês já estudam espanhol, vocês já sabem que ela é uma palavra da língua espanhola e ela vai fazer referência a um garoto, a um jovem, certo? Seja muchacho, seja muchacha, certo? Por exemplo, quando o professor de espanhol entra na sala de aula, hola muchachos, buenos días, hola muchachas, certo? Quando ele não fala hola chicos, fala muchacho, muchacha, serve aí para designar uma pessoa que é jovem, certo? Eu, por exemplo, eu sou um muchacho, eu sou uma pessoa jovem. Certo? Então, nós temos aí também essa palavra, que ela quase não é utilizada na língua portuguesa, mas ela também é utilizada, certo? Olha de novo o exemplo, professor. Aquele muchacho joga muito bem. El muchacho es el mejor futbolista de la escuela. Aquele garoto, aquele jovem é o melhor jogador de futebol da escola. Que era o meu caso na escola? Claro que não, mas não interessa isso, certo? O importante é que você saiba aqui. Muchacho significa um garoto, um rapaz, um jovem, certo? Podemos ir para a próxima? Olha só. Essa daqui, a pessoa precisa ter vivido muito para ver esse fenômeno acontecer aqui no nosso estado do Acre. Por quê? Porque o nosso estado ele é quente, dificilmente a gente vai ver esse fenômeno. Eu, particularmente, eu já vi, certo? Mas foi uma única vez. Olha só, olha lá o exemplo. Fez tanto frio que choveu granizo. Vocês conhecem a palavra granizo? Que é aquela famosa chuva onde caem pedaços de gelo do céu? Pois é. Ela é uma palavrinha de origem espanhola também, é um estrangeirismo que está presente no nosso dia a dia e que a língua portuguesa abraçou, nós abraçamos para designar justamente essas pedrinhas de gelo que caem quando o tempo muda de uma hora para outra, por exemplo. Certo? Então, inclusive, vai ter o mesmo significado, tanto em português quanto em espanhol. O granizo vai significar essas pedrinhas de gelo que caem do céu. Olha lá os exemplos que o prof fez para você. Fez tanto frio que choveu granizo. Alguém já viu chover granizo? Se você viu, considere-se uma pessoa muito sortuda, porque é muito difícil você conseguir ver, certo? Eu vi uma vez, levei uma granizada na cabeça, mas enfim, certo? Em espanhol, el granizo cayó por todo el barrio donde vivo, viu? Então tem o mesmo significado, a palavra, certo? As pedrinhas de gelo que caem lá do céu. E agora?
Vamos fazer uma atividadezinha só para ver se você pegou aí mesmo essa questão dos estrangeirismos? Ah, professor, já acabaram os exemplos? Alguns, pessoal, são vários que existem aí, mas nós precisamos aí dar uma velocidade nas nossas aulas. Então, vamos fazer esse exercício de revisão e eu espero que você acerte. Olha lá comigo, ó. ¿Qué es el extranjerismo? Quero que você pense já na sua cabeça. O que é isso? E explica aí para você mesmo. Ah, isso é assim, assim. E fala para mim. É um fenômeno de dança? É um fenômeno de dança? É uma comida? É um coche? Vocês sabem o que é um coche? Bom, espero que vocês saibam, tá? Coche, em espanhol, é o mesmo que o nosso carro, o automóvel. Porém, aqui na América Latina, principalmente, também se utiliza já a expressão carro, quando você quer falar de um carro, como a gente fala em português, certo? Coche é mais utilizado ali para a região da Espanha. Carro é mais utilizado aqui na América Latina, mas os dois estão corretos. Se você utilizar coche ou carro em um país que se fala espanhol, você vai ser compreendido da mesma maneira, certo? Mas o estrangeirismo é um fenômeno linguístico? Sim, professor, é um fenômeno linguístico. Muito bem, pessoal, vocês são ótimos. Vocês observaram, então, que o estrangeirismo é esse fenômeno linguístico que uma língua faz o quê? Uma língua abraça uma palavra de uma outra língua para compor o seu vocabulário. E que a língua portuguesa existem vários deles. É só em espanhol que tem, professor? Não. A língua portuguesa abraça aí vários termos de outras línguas para poder compor o seu vocabulário, para ficar uma língua cada dia mais bonita. E vocês viram então que a língua espanhola está presente no nosso dia a dia e não tem para onde correr. O espanhol é vida, o espanhol é demais, certo? Bom, pessoal, olha só. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham se divertido um pouquinho. Espero principalmente que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui comigo, certo? Se você perdeu alguma aula e tem acesso à internet, vai lá na plataforma da Secretaria de Educação, a plataforma Eduque, e assiste todas as aulas, não perde nenhuma. Todas estão lá de graça para você, certo? Bueno, chicos, yo soy el profesor Jameson Mesquita, su profesor de lengua española. Muchísimas gracias por la atención y hasta la próxima.